Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Nós saudamos a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este nosso programa ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. O programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema hábitos que transformam sua casa em um lar tóxico. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos em breve com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. O programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema bem especial que fala sobre os hábitos que transformam sua casa em um lar tóxico. São algumas atitudes que nós, alguns hábitos que nós temos e que praticamos no dia a dia e que esses hábitos eles podem trazer intoxicar os nossos lares, as nossas famílias, de um modo geral. Adquire o hábito, ou seja, adquira o hábito de concentrar os seus pensamentos em coisas positivas, né? Essa deve ser a nossa atitude com relação aos hábitos, né? Os nossos pensamentos. Nós devemos concentrar os nossos pensamentos em coisas positivas. A Bíblia, o apóstolo São Paulo escrevendo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele fala desse versículo que eu gosto muito dessa passagem bíblica, que diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Aí o apóstolo conclui dizendo o seguinte: se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, essas devem ser as atitudes, os pensamentos que devem invadir a nossa mente, nosso coração, as nossas palavras devem ser exatamente misturada com esses elementos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo isso é fantástico na vida do ser humano. Isso é o que deve ocupar a nossa mente. Coisas boas, coisas frutíferas, coisas que sejam benéficas e não maléficas. É o que deve ocupar a nossa mente todo dia, todo momento. E só Jesus, ele pode transformar a sua vida, seu coração e fazer com que a sua mente seja uma mente nova. O apóstolo diz: você tem a mente de Cristo. Você precisa ter a mente de Cristo para pensar nessas coisas. O que é bom, o que é louvável, o que é amável, tudo que constrói deve sim ocupar a nossa mente. Muito bem. Então, hábitos que transformam sua casa em um lugar tóxico. Ora, meu amado, um lar equilibrado, olha, é uma fonte de bem-estar. Um lar equilibrado é um lugar onde sempre nós queremos voltar, porque nós encontramos a fonte do apoio do que nós precisamos. Um lar equilibrado, um lar sadio. Uma casa tóxica, ela gera desconforto e nos torna mais vulneráveis a adoecer. Isso tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico. Por quê? É um lugar onde nós sentimos mal e por isso nós queremos fugir dele.
Então vejamos alguns hábitos que transformam a nossa casa em um lar tóxico. Nós enumeramos alguns deles e vamos discorrer sobre esses hábitos. Por exemplo, os gritos, gritar, falar gritando, responder gritando. Jó, no capítulo 35, versículo 13, tem uma passagem que fala sobre grito. Diz assim: só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Está escrito lá em Jó, capítulo 35, versículo 13. Que só gritos vazios Deus não ouvirá. Os gritos, meus amados, começam a ser casuais, momentâneos, mas pode se tornar uma coisa normal. Uma vez, uma irritação, você grita, mas você pode fazer com que isso se torne uma coisa normal dentro da sua casa. Isso acontece muitas vezes sem que percebamos. Nós precisamos vigiar o nosso comportamento, porque quando nós menos percebemos, nós estamos bem na frente. E os gritos, eles podem alterar de forma significativamente e permanente a estrutura do cérebro infantil. Quando você fala gritando, sempre com um filho, uma criança, isso pode alterar a estrutura do cérebro de uma criança. E isso vai afetar a integração, a integridade entre as duas metades do cérebro, que pode causar problema de personalidade, afetar seu equilíbrio emocional. Isso numa criança que está em crescimento, quando você fala gritando, que seja com os filhos, que seja com a esposa, que seja com o esposo, esses gritos, eles ofendem, eles são tóxicos, eles causam distúrbios na sua geração. Como resolver isso? Na casa, na sua casa, deve haver uma regra muito simples. Na minha casa, na sua casa, deve haver essa regra. Não grite. Baixe um tom. Cada membro da família deve lembrar que gritar não vai lhe dar mais razão. Não é gritando que você vai ter razão, ou mais razão, ou menos razão. Então é importante, meu querido, cultivar a empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro. E a assertividade. Os gritos são sempre um sinal da incapacidade de administrar a situação. Quando você está gritando, é porque você está se sentindo incapaz de resolver, de administrar o problema. Então não grite, porque o grito é uma atitude tóxica e vai ofender a você, a sua família, ao seu casamento, ao seu relacionamento. Não grite, tá certo? Outro hábito que pode ser tóxico à sua família, ao seu casamento, ao seu relacionamento. Hostilidade. Há famílias onde não há entusiasmo, onde as pessoas quase nunca sorriem, mas mostram atitudes hostis e agem sempre com acusações, como se os outros fossem seus adversários. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa. Então são famílias onde não há empolgação, onde não há entusiasmo, né? Prevalecem nessas famílias o muito difícil. Ou seja, nessas famílias a lei do mais forte prevalece. Por isso é muito difícil encontrar o descanso e a tranquilidade. A hostilidade. É famílias onde as atitudes são hostis, onde existem só acusações, sempre acusando, né?
Como resolver isso, então? Esse problema da hostilidade? Olha, quando a casa se torna um campo de batalha, não há vencedores. E sabe o que acontece? Todos perdem, porque a balança está quebrada. Quando a casa se torna um campo de batalha, quando há só acusações, onde não se entende. Portanto, é importante, meu querido, se encontrar na resolução de problemas em vez de procurar culpados. É importante você se concentrar em resolver o problema e não procurar os culpados. Não! Vamos resolver o problema. Depois a gente encontra os culpados. Mas o importante é você resolver os problemas. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos em breve com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, nós já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre hábitos que transformam sua casa em um lar tóxico. Já discorremos sobre alguns aspectos desses hábitos e vamos ainda falar sobre mais alguns outros, tá certo? Outro hábito muito tóxico para a família é a questão do drama, da dramatização, né? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 15, diz assim: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente, né? Tem família, tem casais que de tudo faz um drama, de tudo faz um questionamento. Na vida, nós passamos por momentos dramáticos, né? Normalmente, quando o lar se torna um drama diário, o desespero, a frustração e a depressão logo se instalam. O drama, a gente sempre, nós passamos por momentos dramáticos na nossa vida, no dia a dia. Agora, não pode ser uma coisa diária, né? Esse drama geralmente vem de pessoas que sempre, vamos dizer assim, encontram um problema para cada solução, que se concentram apenas nos aspectos negativos da vida e que reclamam seu modo de vida. São esse tipo de pessoas que sempre encontram um problema para cada solução e também se concentram só nos aspectos negativos. Então faz aquele drama, cria aquele nebulosidade grande, aquela confusão, que muitas vezes se devoram, se amordaçam, se destroem mutuamente. E sabe o que acontece? Essas pessoas muitas vezes acabam infectando o lar, fazendo com que, vamos dizer assim, uma névoa, uma nuvem de pessimismo flutue sobre o meio ambiente em que eles vivem. Sempre aquele clima de nebulosidade. Como resolver isso, meu querido? Simples. Adotando uma atitude positiva, mais positiva, que também acabará sendo contagiante e poderá neutralizar as atitudes negativas dos outros. Não, mas vai dar certo. Nós vamos conseguir. É possível. Então, contagie com atitudes positivas e deixe de dramatizar com atitudes negativas, porque senão você vai intoxicar todo o seu lar, toda a sua família, toda a sua casa.
Outra atitude, outro hábito, é o caos. Sim, o espaço onde você passa várias horas por dia acaba influenciando o seu humor. Não deixe que o seu ambiente, o seu lar, a sua casa vire um caos. O salmista, no Salmo 69, versículo 2, ele diz assim, ele se expressa assim, que ele se achou num momento em que a sua vida estava um caos. Havia um descontrole. Ele diz, eu afundei em lama profunda e não há lugar para ficar. Eu alcancei as profundezas das águas e a corrente me inundou. Um caos, um desequilíbrio, uma perda de controle. Muitas vezes o casal, ele não encontra espaço para ele, nem para os outros, porque ele desorganizou. Ele fez do seu lar um caos, da sua família, do seu relacionamento. Portanto, um espaço desorganizado e caótico, meu querido, pode acabar causando esse mesmo caos mental. E um espaço onde você não quer estar e que gera estresse. Então, muitos casais têm a sua vida, seu espaço, o seu relacionamento desorganizado. E isso se torna um caos, né? E esse caos gera estresse, porque você não sabe onde estar, como estar. É um caos, uma desorganização em todos os aspectos da vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua atitude, nos seus horários, no seu tempo. Você se perde. E são atitudes tóxicas. Você precisa ser organizado, organizar o seu tempo, organizar a sua vida. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Aprecia-se que, quando estamos imersos em ambientes desorganizados e caóticos, se estudiosos avaliaram isso, e diz que nosso cérebro tem mais dificuldades em processar as informações quando nós estamos em um ambiente caótico, onde são brigas, acusações, desinformações. E isso produz uma sensação de sobrecarga. Aí o que acontece? Afeta a nossa produtividade. Nós produzimos menos, aumenta a ansiedade e o estresse. Então, você viver num ambiente caótico. Já vi casais dizer, minha casa é um caos, é uma confusão, ninguém se entende, ninguém se compreende, é um caos. E isso afeta diretamente o cérebro e libera hormônios que vão exatamente produzir ansiedade e estresse. Isso afeta a vida do casal, afeta a família, a nossa família. Como resolver esse problema? É muito importante, meu querido, que a ordem prevaleça em todos os lados e que as regras de coexistência existam e sejam observadas. É muito simples. Evitar o caos. Ponha a ordem, né, em seu lar. Ponha regras e observe. Faça tudo com decência e com ordem. O apóstolo já nos dá esse conselho. Faça tudo na sua vida com decência e com ordem. Porque quando isso acontece, dá certo. Nada desorganizado pode dar certo. Se torna uma atitude tóxica. Mas ponha tudo em ordem, com decência e ordem, você faz tudo na vida e se sai bem, se dá bem. Uma outra atitude tóxica no relacionamento é a questão da desvalorização. A desvalorização.
Se os membros da família não são valorizados, você não valoriza seus filhos, a sua esposa, seu esposo, se eles não são apreciados, se eles não são respeitados, olha, gente, é difícil para eles desenvolver, vamos dizer assim, uma boa autoestima e ter a segurança necessária para enfrentar a vida. Se não valoriza, se não são apreciados, se não são respeitados, eles vão ter dificuldade para ter autoestima e ter a segurança necessária para enfrentar a vida, porque eles não são valorizados. Existem muitas formas de desvalorização, desde não reconhecer os esforços da pessoa para minimizar continuamente suas realizações ou até ignorá-las. Tem muitos casais que não reconhecem, né, o esforço da esposa, dos filhos, do esposo. Não valoriza o trabalho, a dedicação, o esforço que eles têm, o que ela tem. É o desempenho na cozinha, como dona de casa, como um bom trabalhador, como um bom filho. Precisamos valorizar os nossos filhos. Mas muitos casais, muitas famílias não têm essa preocupação de valorizar, de elogiar, e muitas vezes faz somente criticar. Como resolver esse problema? Olha, cada pessoa é única e nós devemos valorizá-la por isso, né? Porque ela é única, tá certo? Devemos aprender a focar nos pontos fortes, positivos de cada um e no que os torna especiais. Devemos focar nesses pontos. Cada um brilha com sua própria luz. Devemos nos certificar de alimentar essa luz somente, não de apagá-la. Se ele brilha pouco, vamos tentar acender esta luz, fazer com que ela brilhe mais ainda. A desvalorização é muito sério e pode levar a intoxicar a sua família, o seu lar. E finalizando, eu pergunto: como você lida com a toxicidade em você e ao seu redor? Qual é a sua preocupação? O que você tem feito? As suas atitudes para, em vez de intoxicar, trazer benefício? Quais são os hábitos saudáveis que você adotou para fugir de pessoas tóxicas? Você tem usado hábitos positivos que vai, em vez de influenciar negativamente, vai influenciar positivamente, ou tem usado somente atitudes negativas? Efésios 4, 31, 32 diz assim: longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia. Longe de vós, diz o apóstolo. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esta é a receita ideal para que você transformar atitudes tóxicas em atitudes benéficas para o seu casamento, para o seu relacionamento. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, bem assim como toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa e
eu quero agradecer a Deus juntamente com você. Vamos orar para que Deus nos abençoe mais e mais. Ele nos conceda graça, a fim de que vivamos um casamento sadio. Nossas atitudes sejam atitudes sadias e não tóxicas para o bem-estar da nossa família. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, e te adoramos pela oportunidade de que estamos juntos, Papai, em Tua presença. E quero te adorar, ó Deus, e agradecer a Ti por tudo, e pedir, Papai, por essas famílias, por essas vidas, por esses casais, para que eles, ó Pai, tenham um relacionamento agradável, maravilhosos, que as suas atitudes sejam atitudes não tóxicas, Senhor, mas atitudes benéficas para as suas famílias e para os seus lares. Pai bondoso, assim abençoa nossas vidas, nossos lares. Eu te peço, Pai, estas bênçãos todas e te agradeço. Era o nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Deus